Vou ler nesta noite com a igreja São Lucas 24 e 44. Vamos ter um pequeno período de meditação para depois nós termos o nosso tempo de oração. Eu estava pensando, haverá um encontro em Cuiabá, Mato Grosso, 16 de junho. Então, 16, 17, 18. Quem desejar ir a Cuiabá, neste encontro, é um bom tempo para comprar passagem. Agora, ainda por esses dias, um mês antes, seria bom que alguém fosse, não para conhecer a capital do Mato Grosso, mas para saber como que funciona a vida de um pastor, né? Como que é uma viagem daqui para Cuiabá, estar lá no serviço do Senhor. Quem desejar ir, é um prazer você ir comigo, tá bom? Dia 16, sexta-feira, viagem pela manhã e volta no domingo, no cair da tarde. Deve dar mais ou menos 2 horas de viagem, de voo não dá nem isso, né? De carro dá 2 dias, né, irmão Milton? De carro dá 2 dias. Um pouquinho mais. Então, perder 2 dias na estrada, para ir, 2 para voltar, é muita coisa. Tem que sair na quarta-feira daqui. E saindo no domingo de volta, vou chegar na terça-feira à noite ou quarta. É muito tempo. Eu fui para lá, quando eu fui campeão também. Acho que gastou um pouquinho mais de 2 horas. Acho que foi mais de 2 horas um pouco. É daqui na Bahia, né? Não, daqui para lá, não dá para cá, para Um pouquinho mais de 2 horas. Isso. Então, vale a pena, né, para quem desejar ir, né? Eu não vou a título de passeio, a título de trabalho, mas quem vai no encontro pode ir lá conhecer a Chapada dos Guimarães, é isso mesmo, né? Eu tive lá já. E lá só não caí, né? Não caí lá no cânion, né? É um lugar turístico muito bonito. Mas fica aí a ideia para quem desejar, tá bom? E vamos ler então umas escrituras para nosso período de meditação. Quarenta e 4 de São Lucas 24. E disse-lhes, estou com uma pigarra na garganta, só um momento. Perdão. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos. Senhor Deus, nós paramos diante desta grandeza que é a sua palavra e desejamos com todo o coração que o Espírito do Senhor nos ajude e trate conosco segundo a nossa necessidade. Estamos vivendo
momentos na noiva, na igreja, momentos preciosos para aqueles que estão percebendo e recebendo e sendo advertido para se posicionar. Podemos dizer, estamos vivendo um momento único, que não se repetirá jamais na história. E não haverá ninguém para contar a história da Igreja do Senhor nesta hora final, aqui no lado do tempo, no lado das trevas e da escuridão. Nenhum escritor, não tem nenhum Flávio Joséfos aqui para escrever a história, e tantos outros grandes historiadores que ficou ao longo do tempo. Mas aqui, Senhor, essa história será contada na glória. Essa história será contada do outro lado, Senhor, do outro lado do tempo, do véu, sim, do outro lado, não deste lado aqui. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo que a graça do Senhor, em simples palavras, possa atingir nosso coração e fazer com que os nossos olhos permaneçam abertos e os nossos ouvidos, Senhor, ativos, ouvidos da alma, para ouvir o que o Espírito está nos dizendo. Senhor, não será repetido isto. Esse culto que está acontecendo nessa noite aqui, em outras igrejas irmãs, eles não voltarão, eles irão daqui por diante. Nos ajude, ó Pai querido, todos quantos estão conectados nesta noite, com o Espírito do Senhor, meu Deus, que possamos estar cada dia mais acordado, mais despertado para este momento, Senhor. Ó Deus, perdoa nossos pecados e abre-nos a sua palavra, como o Senhor abriu aqui para os discípulos no caminho de Emaús. Abra cada coração, abra o entendimento, ó Deus, para que a igreja esteja pronta para ir para casa. Oramos no nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Senhor, pode sentar um instante, amados. Nós temos uma mensagem muito bonita. O irmão Adalto não está hoje na igreja? Está. Chamei ele um pouquinho aí, o que ele escute eu falar assim de boca a boca com ele. Ou mudar a maneira de entregar a mensagem aqui na igreja a partir de hoje. Aliás, em todas as igrejas. Você tem liberdade de levar uma mensagem se tem 2 pessoas na sua casa. Se tem 2, 3, pode levar, se é que são leitores. Não precisa levar uma por família. Se é que é leitor, pode levar no número de leitor, tá? E se é uma pessoa, leva uma, se é 2, leva 2, e assim por diante. Porque se a gente não levar, isso aqui é um ministério do mais precioso que Deus nos deu. Foi a mensagem. E se isso aqui não for levado de uma maneira realmente responsável, isso não vai se... Cada pessoa que pega a mensagem, a partir de hoje, já foi distribuído? Não devia, antes que eu mandasse. Tá? Então, me anota o número de cada pessoa. Eu quero o nome de cada pessoa. Pode levar uma, pode levar
Quantas pessoas tiver na sua casa, leitores da mensagem, pode levar. Não é necessário uma por família, desde que leiam. Porque se levar e não ler, você está sendo responsável por levar uma mensagem e encostar quando outros podiam estar lendo em seu lugar. Então, quero o nome de cada pessoa que pegou hoje e até quando terminar essa postagem aqui, e todas as mensagens que for distribuídas daqui por diante, eu quero o nome de cada pessoa que vai ler. Se não der o nome, não terá mensagem. Amém? Combinado assim? Vai ser em Guarulhos, vai ser Extrema. Então, anote o nome de cada um que pegou hoje. Isso, anota lá e continua anotando sexta, domingo, assim por diante. Aí eu vou ter uma soma direitinho de quantas mensagens nós vamos pedir para a editora, para não ficar mensagem demais sobrando na igreja, tá? Nós temos muitas mensagens aí. Eu tenho exatamente, eu acho incrível que a mensagem que eu tenho pedido, eu sei basicamente quantas pessoas tem no ministério e não está fechando. O assunto não está fechando, tá? Então não pode haver essa sobra de mensagem. Por isso eu quero saber, quem lê, leva. Cada um que lê. Quem não lê, então não sei por que você vai levar. Isso seria, como cristão, não seria correto você levar a mensagem e não ler. Amém? Então vamos lá. Que eu vou falar nesta noite, eu vou repetir isso aqui, sexta, domingo, assim por diante, e em Guarulhos também, tá? Porque o que eu percebo, nós não podemos generalizar. Uma igreja de 500 pessoas para cima, você já tem um outro tipo de controle, sem sombra de dúvida, que eu conheço como faz o controle. Cada igreja, a pessoa passa lá num local, tem um responsável para distribuir e faz o mesmo que eu estou fazendo. O que ocorre é que, quando nós estamos distribuindo mensagem, e quando você está pregando a mensagem, o que eu percebo, e qualquer outro pastor percebe, é uma desinformação. É uma desinformação. É como se nós estivéssemos nesta noite aqui, eu fosse um professor de geografia e vocês fossem alunos do curso de geografia e não soubessem nada sobre geografia. Pô, eu estou dando aula para vocês o ano inteiro de geografia e nós estamos já terminando o ano e vocês não sabem nada de geografia. Eu estou dando essa ideia. Não digo que todos são assim, tá? Mas tem muitas pessoas desinformadas e quando vai falar, às vezes, comigo da mensagem, você sabe, entra num assunto da mensagem que não tem nada a ver. Ainda insiste. Não tem nada a ver. Então, eu não trataria de um assunto da mensagem ou da Bíblia se não fosse do meu conhecimento. Primeiro, eu tiraria informação como aquilo é, para depois eu entrar no assunto, porque nós temos que estar informados sobre o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo, de que maneira o Espírito está trabalhando nessas horas finais em nosso meio. O que vou falar nesta noite tem muito a ver no Monte Horebe, tá? Tem muito a ver lá com o Monte Horebe, mas a palavra que vou dizer, Deus só redime através de um redimido. Ouviram? Só redime através de redimido. Nem todos que escutam um redimido será redimido.
Mas aqueles que são redimíveis terá que vir através de um redimido. Então nós começamos lá no Monte Horebe. Não vou ler o livro ou seja, o Êxodo 3, vou ler uma pequena história aqui, para a gente abordar este assunto. Nós devemos procurar dar o melhor. E o melhor, se o meu melhor não for tudo que é necessário, Deus irá considerar. Entendeu? Eu estou dando o máximo. Eu estou extraindo, estou tirando tudo que eu, como humano, posso tirar para entregar para a igreja. A igreja, por outro lado, ela está dando toda a sua parte, seu esforço, para extrair o que está sendo ensinado para ela. E se eu não atingir a altura necessária, e se você não absorver o necessário, mas você se esforçou no seu limite, o Senhor irá considerar o que você está fazendo. Ele só não vai considerar pessoas relapsas. Isso ele não vai considerar. Pessoas que recebem exatamente a medida que ela necessita para que ela seja bem formada, ungida e abençoada. E ela não dá conta de fazer aquilo, ela, como se diz, ela não está interessada naquilo. É como você não está interessado em casar com aquele moço, ou aquele moço não casar com você, você vai dar um jeitinho de logo acabar com aquele namoro. Assim, muitos se desprenderam da vida cristã por não estar interessado. É exatamente isso. Quando você percebe que o assunto que está sendo abordado, que Deus trouxe para a congregação, não está sendo absorvido, o que acontece se você vê a pessoa um tanto como que aérea, a esmo, não sabe o que está acontecendo. Eu falei um pouco domingo fui embora daqui, eu queria que alguém sentisse o que um pastor sente depois de pregar tão duro como eu preguei, a ponto de pessoas que não congregam aqui enviar uma mensagem dizendo assim: graças a Deus que ainda temos pastores que têm a coragem do Senhor para falar tão duro daquela maneira. Está aí, está no celular isso. Tá? Se o meu povo não percebeu, tem pessoa que não é da nossa congregação, de uma igreja irmã, que viu e disse: graças a Deus, por ainda ter pastor que tenha coragem de falar dessa maneira. Coragem nunca irá me faltar. Não para ser um legalista e colocar as pessoas, encantuar as pessoas, ou seja, esnucá-las, deixar elas sem saída propositadamente. Mas se alguém pensa que eu venho aqui, quando eu falo uns 10 minutos da vida prática, de jovem, de celular, de casamento, eu já venho com isso no meu coração, eu já abordei esse assunto, eu já orei para falar. Agora, se realmente aquilo, muitos não consideram, aquilo é necessário, porque só pregar um sermão, tem grandes pregadores de sermões por aí. Quero ver chegar
e ter a inspiração dada por Deus como um pastor para orientar a sua igreja. Se tem mãe que não tira o celular da mão do filho, é um problema dela. Esse púlpito ensina. Se tem marido relapso, que não escuta o que sai daqui, ou esposa relapsa, que não corresponde no lar, daqui sai ensinamento. O problema é deles. Se alguém dá Deus para a vida cristã, vai embora, eles têm que ter conhecimento que eles estão caminhando para o juízo, o juízo, porque nós vamos ser julgados segundo o que Deus nos deu. Deus não vai julgar os de Lutero como seria o nosso julgamento, não vai julgar de Wesley e nem os pentecostais como ele julgaria esta geração aqui. O mais duro juízo está sobre ela, porque tudo que Deus tinha no céu, Ele enviou aqui na terra. Tudo. Então, o julgamento para esta geração é muito, muito mais duro do que para as gerações passadas, porque eles não têm nem uma pequena parte do que nós recebemos hoje. Então, vamos lá. Ele disse: o que tem na sua mão, Moisés, é uma vara. Ele pegou a vara e a lançou no chão, e ela se tornou uma serpente. E Moisés fugiu. Então ele pegou e ela se tornou uma vara em sua mão. E esta vara, quando ele chegou ao Egito, ele a estendeu sobre o Egito, e moscas vieram. Ele estendeu, e pragas caíram. Isso era julgamento de Deus. O julgamento de Deus estava no estender da vara. E notem, antes que a vara pudesse realmente ser manejada, Moisés colocou a sua mão em seu peito, e ela se tornou leprosa, como todo homem é. Para começar, um pecador por natureza. Não há outro caminho. Você é nascido no pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Você pode ter sido dedicado no altar da igreja de sua mãe, você pode ter sido aspergido, você pode ter sido isto e aquilo, porém você é um pecador para começar. Então há um outro. Deus disse: coloque sua mão de volta em seu peito, sobre o seu coração. E ele colocou a mão novamente, sob a comissão de Deus, como nós fomos trazidos primeiramente. Sua mão, um leproso, e você foi trazido por Deus primeiro, um pecador, não por escolha, porém por natureza. Então você volta novamente, e quando ele tirou a mão, estava limpa e perfeita, mostrando que esta mão, antes que ela pudesse acenar a vara de julgamento, tinha que ser limpa antes que pudesse acenar. E qualquer ministro
qualquer mestre. Então, você vê, Moisés não podia exercer o ministério com a mão que ele tinha antes, porque Moisés, ele representou a mão direita de Deus, e a mão direita de Deus é o Senhor Jesus Cristo, tá? Por isso que ele pôs a mão direita sobre o seu coração, e quando ele tira, era uma mão leprosa. Moisés ficou espantado com aquilo. Com aquela mão, ele não trazia nem um mosquito, nem sequer um piolho viria com aquela mão, a mão de Moisés. Mas quando ele coloca pela segunda vez, pela ordem de Deus, e Deus manda tirar, ela estava tão boa quanto a outra. Então agora ele estava apto para tomar aquela vara e levantar e falar a palavra. Então o que Moisés falava era o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Entendeu? O que significa? Porque iria tirar pessoas do lugar de pecado, de escravidão. Ele ia redimir aquele povo. Aquele povo seria redimido da mão do inimigo. Aquele povo, ele teria que ter uma saída. E não havia saída. Aquele povo precisava de uma Páscoa. E não tinha ninguém para ministrar aquela Páscoa. Então Moisés foi o homem que trouxe 10 pragas no Egito, que deu ordem para que cada família sacrificasse o cordeiro, e eles se recolhessem para comer o cordeiro. Aquela família estava de portas fechadas, e naquela noite eles comeram o cordeiro inteirinho. Por isso que a Bíblia diz: se a família for pequena, divida com outra família, mas tem que ser comido todo o cordeiro. E o sangue do cordeiro que foi sacrificado para a Páscoa, coloque na verga da porta. Aonde tinha um cordeiro e sangue na porta, a morte não tinha aonde entrar, não tinha. Agora, quem fez aquilo foi um homem designado por Deus, um homem que foi a mão direita de Deus. E quando Moisés põe a mão sobre o seu coração, o coração de Moisés foi mudado. Amém? Aquela mão em cima do coração leprosa, depois a mão limpa sem a lepra sobre o coração de Moisés. Deus mudou o coração de Moisés. Deus muda o coração do homem. Deus tira o homem da lepra do pecado. Deus tira o homem da morte. E o seu coração tem que ser exatamente como o coração do Senhor. Esse é aquele que ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não tem caminho fora do novo nascimento. Agora, quando você muda, quando você nasce de novo, há uma mudança ali no seu coração, muda a sua natureza, a maneira de pensar, de agir, a maneira de vestir, a maneira de se comportar, a maneira de se expressar, tudo muda ali. Esta mudança veio através de uma experiência com Deus, do novo nascimento.
Todo homem e toda mulher que nasceu de novo, o seu coração foi mudado. Então você passa a nausear o pecado. Você não congratula mais com o mundo. Você não tem mais prazer no mundo. Você não tem mais prazer no pecado. Tudo que representa e simboliza o pecado, você vai extirpar da sua vida. Agora, quando nós temos ainda costumes pecaminosos, maneira de agir, de ser, de vestir, e aquilo sabemos que está lá fora, é como se você vê uma pessoa que coloca, isso está aí a larga escala, nas redes sociais, coloca uma fotografia lá nas redes sociais, no seu, como é que se diz? No seu perfil, coloca lá, aí faz um toque, faz um retoque lá chamado, como é que se diz? Um filtro, aí põe, aí coloca blanche, que fala, tá certo essa palavra, tá certo? Coloca blanche e coloca batom, fica bonitinho lá. Qual é a diferença, hein, seu hipócrita? Qual é a diferença de eu colocar batom e colocar blanche e fazer uma maquiagem para pôr a minha fotografia lá no meu perfil e de eu fazer pessoalmente? Tem diferença? Não tem? Só se você for muito burro para saber que não tem, sabe? Uma pessoa desregulada da mente, falta alguma coisa aí na sua cabeça. Não está ajustada a sua cabeça com as coisas corretas. Porque se eu quero me apresentar de uma maneira eu não posso chegar aqui na igreja, um pastor chegar aqui de cabelo pintado, colorido, já pensou? E com a roupinha toda trivial aqui, né, pensou? Então, eu estou usando uma figura do diabo em cima do púlpito. A postura sua, nossa postura, diz quem está aqui dentro, quem está no comando. Quem está no comando. A comparação que eu estou fazendo é do homem nascido de novo, da mudança de coração. Tá? Não estou aqui para fazer um ataque convulsivo direto contra ninguém. Eu estou falando da mudança que Deus faz. Se a pessoa gosta daquilo, ela não foi mudada. Não digo que ela não vai mudar. Se ela tem uma eleição, ela será mudada. Se ela não for eleita, ela vai morrer daquele jeito. Essa é a verdade. Tá? Então tem que haver uma mudança. Você não tem mais prazer naquilo, porque você mudou de região, você fez uma mudança, você saiu daquele círculo de convívio e passou a conviver com outras pessoas, em outro ambiente, em uma outra atmosfera, e aquela maneira não encaixa com essa aqui. Então você tem prazer nessa, porque essa é a presença de Deus. Deus está presente naquilo. Aí faz a diferença de quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo e quem está caminhando para nascer de novo. Tem pessoas que não teve a oportunidade de nascer de novo, mas está lutando para isso, está buscando a Deus, está presente nos cultos, está prestando atenção na palavra, está alimentando a palavra. E o outro não nasceu de novo e também não está interessado em nascer, não. Porque é impressionante. É impressionante. A pior coisa é ser religioso. Coisinha mesquinha, né? Engana as pessoas. Espírito religioso. Então, vamos ler a Bíblia. Peraí, deixa eu ler a Bíblia aqui. Nós lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 15, muito simples, né? Vocês conhecem. Vou ler a título de informação, porque a Escritura é para ser lida, meditada, crida, amada. Tá? Você pode ler
Deuteronômio, capítulo 15, verso 18. Não. É isso mesmo. Eu anotei aqui. Eu anotei e fico fazendo coisa da minha cabeça, né? 18, 15. Isso, eu inverti, né? O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Agora, se você tomar São João 5:16, você vai ouvir o que o Espírito está falando em São João, capítulo 5 de São João, verso 46, que diz: porque se vós cresces em mim, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas o último versículo que é chocante: mas se não crede nos seus escritos, não crereis nas minhas palavras. Então, Moisés era a medida certa de Deus para falar de Jesus Cristo. E Moisés disse: olha, ele vai ser como eu. Não era para manifestar os 7 altares de Moisés, 7 animais limpos, subir no monte Sinai, ficar 40 dias na presença de Deus, descer com as tábuas da lei. Moisés estava falando que ele será como eu, que a palavra dele vai se cumprir exatamente como a minha palavra. O braço direito de Deus, tá? Exatamente o que Moisés estava dizendo. Então, ele não estava falando que ia restaurar a lei de Moisés, mas ele estava deixando claro que a mesma palavra que esteve com Moisés era a mesma que estava com ele, e agora a diferença era só de dispensação. Moisés tirou o povo do Egito, tirou de uma nação literal, e foi uma saída literal, atravessando o Mar Vermelho e indo para o outro lado. E Jesus veio para tirar um povo da mesma escravidão que Moisés tirou, mas não de uma escravidão de um outro país, sendo governado por Faraó e submetido às leis de outra nação. Estava tirando eles debaixo de um jugo das suas religiões, dos seus ensinamentos fora das Escrituras. Ele veio para libertar eles do sistema religioso que os escravizava por muitos anos, muito tempo, longe de Deus. Ele veio trazer a mensagem para libertá-los da escravidão religiosa. E nós ficamos presos quantos anos? E quantos anos o povo ficou preso em um sistema mesclado com o catolicismo, desde os dias de Martinho Lutero. Todas as eras que passaram, anos que passaram, tinha aquele ranço ali, mas na hora final, Deus envia a sua palavra, e o profeta William Branham, ele realizou as mesmas obras que o Senhor realizou. Então poderia dizer: ouvir a mensagem de William Branham
é como ouvir o próprio Senhor. Ouvir Moisés era ouvir a Cristo. Crer em Moisés era crer em Cristo. Crer em Cristo era crer em Moisés. Crer na mensagem é crer na pessoa de Jesus Cristo. Negar a mensagem é negar a Cristo. Agora aqui está um povo liberto, um povo livre, que não tem nenhuma sombra de religiosidade. Nós não somos escravos de uma doutrina, de um batismo errado, de uma maneira errada de servir a Deus. Você não está cego, você não está enganado, você teve os seus olhos abertos para ver a palavra manifestada e nos trazendo no lugar que nós deveríamos estar nesta hora. Ele foi lá no Egito espiritual, ele foi lá em Sodoma espiritual e trouxe você para fora. Eu lhe afirmo que a maioria saiu de Sodoma, a maioria saiu de dois lugares, Sodoma e Egito. Estava lá até o tempo determinado por Deus, mas não tinha como ficar Josué e Caleb no Egito, e uma geração que veio nos lombos deles tinha que nascer fora do Egito. Tirou para fora. Então o Senhor enviou um profeta para tirar uma igreja para fora, para ser um povo diferente, para agir de maneira diferente, para falar diferente, para se vestir diferente, amém, para adorar a Deus de maneira diferente. Por quê? Porque somos diferentes, porque Deus nos fez diferentes, porque o céu não corresponde à terra, mas o que está dentro de você corresponde ao céu. Tudo que está no céu está dentro de ti, amém. Tudo que está lá desceu para dentro de você. Você faz aqui na terra como se faz lá no céu. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tem uma escritura aqui que você percebe que quem está falando de Moisés era aquele que estava em Moisés, que agora manifestou. Era só ser um pouquinho espiritual. Olha, esse que fala de Moisés aqui, em João 5,46, é o mesmo que estava em Moisés, só que ele está manifestando agora aqui. É só voltar atrás nos profetas, nos salmos, que ele falou, eu estou nos salmos, eu estou nos profetas. Se fosse mais longe, eu estava nos reis, Davi foi a minha semelhança no seu reinado. A coisa é Isaías, a quem se manifestou o braço do Senhor. Agora você percebe uma coisa, que Davi ia casar com a filha de Saul, chamada Mical, é isso? Mical. E Davi não estava fazendo uma coisa errada na sua concepção, mas por outro lado ele estava fazendo, por estar levando a arca de maneira errada num carro de boi, em vez de ser em si nos ombros dos sacerdotes. Mas Davi estava muito feliz, e Davi estava dançando, e aquela dança de Davi, diante do povo de Israel, trouxe um constrangimento à sua esposa, a filha do rei Saul. Ela ficou constrangida, quer dizer, ela se envergonhou. Aquele é meu marido, o rei, dançando lá e pulando, e as suas vestes se levantando, desnudando as suas pernas para as servas, que Davi estava caminhando assim, cercada do povo de Israel, entre homens e mulheres.
ela não entendeu o que representava para Davi, o que estava acontecendo. Eles estavam sem a palavra por 20 anos. E o que representava a palavra voltar para o seu lugar. O que representa a mensagem. Não é 20 anos, não são 20 anos que Saul manteve a palavra fora do seu lugar. Ele era político, um religioso político. Não foram 20 anos. A palavra, ela saiu do seu lugar no ano 325, lá em Niceia. Ela nunca mais voltou para o seu lugar. Ela foi trazida através de reformadores e grandes movimentos, mas ela não tinha chegado no seu lugar. Mas Deus tinha prometido, através do último profeta, através de Malaquias, que esta palavra voltaria para o seu lugar. E que tinha um tempo, uma hora, que Deus ia fazer essa palavra voltar para o tabernáculo. Ela estava fora, ela nunca tinha entrado num tabernáculo, ela estava em viagem, mas chegou no tempo da restauração da palavra, no tempo de Apocalipse capítulo 10, no tempo de Malaquias 4, ela tinha que voltar exatamente a ser a palavra encarnada, é a palavra no tabernáculo. Cada filho de Deus que tem o Espírito Santo, sim, é o tabernáculo de Deus, onde a palavra voltou. Por isso que Davi dançava, Davi estava salmodiando, louvando a Deus, rodopiando, porque a palavra estava voltando para o seu lugar. E a palavra, a maneira do seu comportamento, constrange as pessoas, diz, precisa tudo isso? É necessário tudo isso que o pastor está pregando para estar no arrebatamento? Pequenas coisas, vai deixar muita gente fora do arrebatamento, só isso. O profeta falou aqui, eu vou ler isso aqui. As pequenas coisas que nós não fazemos, nos deixa fora. Ele falou uma coisa tão dura aqui nessa mensagem. Ele falou assim, olha, vocês vão ler isso, tá? Eu não vou ter tempo para isso hoje. Ele falou assim, Pilatos lavou as mãos, disse, estou livre do sangue desse justo. Aí o profeta falou assim, aqui, eu não vou nesta campanha, vou ficar na minha casa, disse, ele está lavando as mãos como Pilatos lavou. Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou no culto hoje, ponto, eu sou dono do meu nariz, então lave suas mãos. Mas você nunca vai ficar livre se é a sua obrigação. Agora veja, aquela mulher, ela ficou envergonhada. Sabe qual foi a vergonha dela? A maior vergonha para uma mulher era não dar um filho para o marido. E você sabe quem seria o filho de Davi através de Mical? Seria o próximo rei. Seria o próximo rei. Ela seria mãe de rei. Tá? E Deus fechou a madre dela. Ela morreu sem dar um filho. Deus fechou a madre de muitos que nunca eles irão dar um filho a Deus. Nunca irão receber o Espírito Santo. Aí, mais tarde, teve um episódio reprovável, que Natã reprovou Davi,
a história de Batseba. Ela era uma gentia, e o seu marido Urias era um gentil, mas um gentil fiel ao rei. Onde o rei determinava, ele estava lá no posto do dever, e o rei pôs ele em um lugar para morrer, um lugar muito perigoso. Naquela guarnição, ele acabou morrendo na batalha. Então Davi estava ali com um problema, né, de um homicídio e de um adultério. Agora, quando a palavra veio para Davi, e que Natã começou a contar daquela ovelha que era de casa, familiar, que comia na mesa deles, mas chegando uma visita, tinha muitas outras ovelhas, mas quando chegou uma visita, um hóspede, aquele homem matou aquela ovelha para servir aqueles hóspedes, aquelas visitas. Davi disse assim: o homem que fez isso vai morrer, porque ele amava, ele era pastor de ovelhas. Natã disse assim: você, Davi, é este homem. Davi lavrou a sentença dele. A sentença dele estava lavrada. A atitude que ele tomou, o que ele disse, ele lavrou a sentença. Quando ele lavrou a sentença, o Senhor desceu naquele lugar e disse o profeta Natã: Deus traspassou o seu pecado, ou quer dizer, Deus não considerou isto. Por que Deus não considera mais esse pecado e você está livre? Para um propósito, Deus te pôs nessa situação. Depois veio um filho por Batseba, que era o filho que seria de Mical. Mical era uma judia, Batseba era uma gentia. Por isso que o rei veio por uma mulher gentia. Por isso que o rei veio por uma mulher gentia e não por uma mulher judia. Por isso que a noiva traz o Filho de Deus. Davi pagou aquele preço para trazer um rei através de Batseba. Jesus pagou um preço no Calvário para que ele te trouxesse uma noiva gentia, para que ela trouxesse o Messias neste tempo. Amém? Como Deus trabalha e como Deus faz as coisas. Agora aqui, o Senhor estava falando com eles a respeito do que seria o Messias. Jesus estava falando para eles e era o próprio Senhor falando, era a palavra falando com eles, quando eles iam retornando para Emaús, voltando para a sua vida secular, para o seu trabalho, e perguntou: você é só peregrino aqui, não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, pensávamos que ele era o que restauraria Israel, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu, ele morreu. E Jesus começou a pregar para eles, e falando com eles, era o próprio Messias, era o Deus encarnado conversando com eles. A voz era do próprio Messias, e Deus colocou uma viseira neles. Eles não viram o Messias, eles não reconheceram nem a voz dele, o timbre de voz, eles não reconheceram. Eles caminhavam e ouvindo a verdade, ouvindo um sermão de 6 horas, caminhando com a própria palavra encarnada, caminhando com a promessa do dia, e não sabia, mas tinha uma hora marcada por Deus, um momento marcado por Deus, que os seus olhos iam abrir. Ele não fez nenhum milagre, ele não parou tempestade, não levantou morto, não fez nada, simplesmente ele toma o pão,
O pão representa a mensagem, a palavra. Pão é a palavra, pão é a mensagem. Ele toma a mensagem que era ele mesmo, levantou diante deles para partir o pão. Caiu toda a escuridão, abriram-se os olhos, abriram os ouvidos e viram que era ele mesmo. Deus fez exatamente isso com cada eleito neste tempo. Você caminhou, ouviu e nada aconteceu, mas chegou um dia que ele enviou a mensagem, ele enviou o pão. Ele veio, quando ele abriu a mensagem de Malaquias 4, quando ele abriu a mensagem de Lucas 17, quando ele abriu a mensagem, então você viu, é Ele, é o Senhor mesmo. Esta mensagem é Cristo, esta mensagem é o pão da vida. Aquilo abriu os seus olhos e você viu que isso aqui não é um livretinho, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo em nosso meio. Amém. Aleluia. Se alguém quer contestar, você esteja à vontade para contestar, mas se você não ver Jesus Cristo, o Messias, nesta mensagem, você não está comendo do pão da vida. Está entendendo? Se você não viu que esta mensagem foi extraída da Bíblia, extraída da Bíblia, e que esta mensagem é o pão repartido para os filhos nesta hora. Se você pensa que isso aqui é apenas um substituto que Deus mandou para depois enviar o Cristo, quando a mensagem de Malaquias 4 entra no seu coração, entra no seu sistema espiritual, acabou tudo. Terminou tudo, seus olhos abrem e você vê que isso é o próprio Deus falando. Num tempo de trevas, num tempo de escuridão, num tempo tão terrível como esse, Deus desce nesse mundo velho e começa a falar com os seus filhos. Nesta noite, nesse culto de oração, Ele ainda está falando, Ele vai falar até a hora do arrebatamento. Amém. Então o pão da vida foi partido, a mensagem foi aberta lá em Emaús, e a mensagem é aberta aqui nesta noite novamente, para os filhos alimentar do pão da vida. Aí o que aconteceu? Eles viram Jesus Cristo ressuscitado. Eles não viram Jesus antes do Calvário, eles não viram Jesus fazendo milagres, fazendo sinais. Mas quando os seus olhos abriram, eles viram Jesus ressurreto. Você já viu Jesus ressurreto nessa mensagem? O sétimo selo é Cristo ressuscitado. Amém. Deixa eu encerrar agora. Deixa eu tomar água, senão o negócio não vai ficar legal. Agora, nesta pequena porção das Escrituras, que eu tenho aqui, em consideração para um texto, é uma coisinha tão pequena, 5 palavras, mas o que o torna, o que é porque é a Escritura. A valorização da palavra, a palavra é muito valiosa, não importa se é uma palavrinha, é o valor da palavra. Se é uma palavra com 5 sílabas, 10 sílabas, se é que existe, ou se é uma palavra com uma sílaba, é o que ela representa e o que ela significa. E ele disse: a palavra era no princípio um pensamento de Deus.
Então se tornou depois de um pensamento. A palavra é um pensamento expresso, e quando Deus pensa em algo, quando Ele expressa seu pensamento, torna-se um documento assinado. Quando Ele fala, torna-se um documento assinado. E tudo o que Deus vale, tudo o que Deus é, está por detrás desta palavra. Nenhum homem é melhor do que a sua palavra. E toda a Bíblia são profetas que subiram ao lugar onde falamos hoje das águias. E Deus permitiu que eles vissem de antemão o que Ele falou no princípio. Pois, no princípio, Deus sabia de tudo o que seria, desde o início. Então você entende o valor de uma palavra. Algum tempo atrás, eu ouvi, algumas semanas atrás, de um garotinho que estava em um sótão, passando o tempo brincando, e ele se deparou com um pequeno selo postal, não mais do que um quadrado de meia polegada, e ele pegou o selo postal e viu que era antigo. Então ele foi até um colecionador de selos e conseguiu $1 pelo selo. Aquele colecionador de selos vendeu por $50. E uma vez que ouvi falar, a última vez que ouvi falar deste selo, ele valia mais de $250 mil. Agora, não era o selo, o pedacinho de papel que valia tanto, é o que está estampado no papel que lhe dá valor. E em nosso pequeno texto esta noite, não é o papel que tem valor, mas o que está no papel, que é muito valioso, é a palavra do Deus vivo que está estampada no papel. O profeta está falando da Bíblia, em 1957. Não é o tamanho da palavra, não é o valor do papel, é o que ele significa, o que Deus falou aqui, ali. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Agora, preste atenção nisso. Você já pensou neste selo? Você já pensou nesse pedacinho de papel? E nesse texto que eu li aqui, a pequena palavra, e você sabe aonde essa palavra encontrou lugar? Aonde essa palavra veio se abrigar? Aonde essa palavra veio tabernaculizar? Aonde ela entrou? Aonde ela está morando? A casa dela? Você sabe que o garoto vendeu $1, porque ele se dava bem. $1 era talvez o valor de comprar uma meia dúzia de sorvete naquela ocasião, na América. Compraria algum brinquedo, ou alguns brinquedos com $1. Achou que aquilo era razoável, era o suficiente para ele. Mas o colecionador, que já entendia um pouco mais, sabia que valia mais, e pegou $250 mil.
Mas quando chegou no lugar, né? Quando chegou naquele lugar do menino, colecionador de $1, $50 mil e $250 mil. Chegou naquele lugar, ele então recebeu o devido valor. Lutero deu um valor, o Wesley deu um valor, mas quando chegou no lugar que este selo devia estar, então agora ele recebe o devido valor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Chegou um tempo que essa palavra está dizendo, e seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Essa palavra que criou esquilos, que salvou os filhos de Ratmuser, que parou a tempestade, esta palavra que tirou um homem podre da sepultura, é a mesma palavra nesta noite aqui, nesta igreja, enquanto está sendo pregada na unção do Espírito. Agora ela chegou no lugar que ela recebeu o devido valor. Você tem dado o devido valor a esta palavra? Você tem recebido como ela é, a grandeza dela, amém? Minha gente, eu fico, como se diz, eu fico impactado, porque isso faz algo por mim, isso faz alguma coisa na minha alma, isso me deixa inquieto, isso faz algo que eu fico incomodado, por ver a grandeza disto e a minha pequenez. O quão pequeno e incapaz eu sou de transmitir a grandeza de Deus. Mas saber que Deus sabe que eu estou dando tudo o que eu tenho para fazer esta gente receber esta verdade que está aqui como ela é. Amém. Aleluia. Deus sabe disso. Talvez não consiga expressar a grandeza dela, porque sou muito rude em palavras, e nenhum homem consegue expressar a grandeza dela. Mas uma coisa é certa, Deus reconhece o meu limite, e sabe que eu estou dando tudo, para que isso viva em seu coração, viva na sua alma. Chegou no tempo do profeta, aí ele mostrou o valor da palavra, a grandeza da palavra. Aí ele tomou a palavra, e tem 1.200 mensagens falando da palavra, a grandeza dela, o que ela é, o que ela significa. Por isso ele fala que os tolos caminham com sapato de cravos, onde os anjos temem passar. Por isso que ele fala isso. É por isto que as pessoas podem fazer grupinhos e grupinhos e grupinhos e falar que eu sou, que eu sou, que eu sou. O que você fala não significa nada. O que Deus fala é o que representa, é o que significa, é o que resolve, não o que o homem fala. Eu sou um grande conhecedor da mensagem de William Branham, eu prego melhor do que qualquer outro aí, eu discorro como um barco sobre as águas, sobre esta palavra. Não importa, faça esta palavra viver. Esta palavra precisa encontrar um lugar que ela possa viver, 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 viver. Amém. Esta palavra tem que encontrar um lugar que as pessoas, que aquele indivíduo possa se render a ela, se entregar a ela, encontrar um lugar que ela possa se manifestar, não num morto frio, mas numa pessoa com o coração em chama por Deus, em chama pela palavra, em chama por aquele dia que estamos esperando. Vou terminar agora já com atraso. Quando é dito por nosso Senhor, céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Isso mostra
Quão infalível é a palavra de Deus. Não importa quão pequena seja. Muitas vezes pensamos que só porque alguma coisa é pequena, que não é perceptível. Mas Jesus disse que até mesmo um pardal, ou 2 deles vendido por 25 centavos, nenhum deles cairia no chão sem que Deus soubesse. Deus presta atenção nas pequenas coisas. Que palavra mágica! Que palavra! Deus presta atenção nas pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas maneiras, pequenas atitudes sinceras. Eu duvido que Satanás, que o diabo, possa segurar uma pessoa que se rende a Deus e se entregue a Deus em qualquer circunstância da sua vida. Duvido. Quando você quer, meu amigo, se entregar a Deus, Deus disse assim, olha, fique tranquilo, a sua causa é a minha. O seu problema agora é o meu. A sua luta agora é a minha. Eu pelejo por você. Mas você tem que chegar e pôr na mão dele e confiar e deixar ele operar. Agora, muitas vezes você diz, eu não posso fazer muito sobre isso, as condições hoje, mas apenas uma pequena palavra gentil para alguém, um convite, um pequeno testemunho, um sorriso amável, uma saudação, ou a um transeunte, pode significar mais do que você pensa. Mais do que você pensa. É o pouco que você acha que é a grandeza de Deus. Deus nunca vai exigir de nós aquilo que nós não somos capazes. Deus vai exigir de nós aquilo que Ele deu, que te fez capaz, e você não foi. Você foi, como eu digo a palavra, relapso e negligente. Aí você olha, lembra daquela parábola dos talentos? Deu 1 talento, 2 talentos, até os 5 talentos. Quando ele voltou, o que tinha recebido 1, tinha 1. Os demais tinham trabalhado e feito alguma coisa. Olha, eu te dei como você fazer. Eu te dei, como se diz, todo o sistema eu dei para você, está em sua mão. Só pegar e fazer isso funcionar. Aí você chega e coloca de lado. Tá bom. Não vou mexer com isso. Ele deu, mas deixa quieto aí. Quando ele voltar, quer saber o que você fez com aquilo que ele lhe deu. O que nós fazemos com o perdão que ele nos deu. O que nós iremos dizer a ele? Eu estava lendo a mensagem perdão, ele disse, que palavra grandiosa é perdão. Quando nós perdoamos, termina ali. Senhor, me perdoe das minhas besteiras, me perdoe das coisas erradas que eu fiz, me perdoa. Ele vem, sem dúvida ele te perdoa. Uma vez perdoado, nunca mais você repetirá aquilo. O que iremos fazer com o perdão que ele nos deu através do sangue de Jesus Cristo? Não posso ir mais além. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Temos